e montes, como exemplo de luta e de fé. O imigrante apontou horizontes que mantém nosso povo de pé. Anitápolis, terra querida, tua gente é o que tens de maior. Teu passado de lutas vencidas ilumina o futuro melhor. Plantações, pecuária e madeira vão cobrindo teu chão sempre mais, e já vai ampliando as fronteiras, a riqueza dos teus minerais. Anitápolis, terra querida, tua gente é o que tens de maior. Teu passado de lutas vencidas ilumina o futuro melhor. Nas alturas dos montes que temos, será sempre difícil chegar. Entretanto, é de lá que podemos um futuro melhor contemplar. Anitápolis, terra querida, tua gente é o que tens de maior. Teu passado
ilumina o futuro melhor. Plantações, pecuária e madeira vão cobrindo teu chão sempre mais, e já vai ampliando as fronteiras, a riqueza dos teus minerais. Amitápolis, terra querida, tua gente é o que tem. De vales e montes, com exemplo de luta e de fé, o imigrante apontou horizontes que mantém nosso povo de pé. Amitápolis, terra querida, tua gente é o que tens de maior. Teu passado de lutas vencidas ilumina o futuro melhor. Plantações, pecuária e madeira vão cobrindo teu chão sempre mais, e já vai ampliando as fronteiras, a riqueza dos teus minerais. Amitápolis, terra querida, tua gente é o que tens de maior. Teu passado de lutas vencidas ilumina o futuro melhor. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Anitápolis, realizada em 28 de julho de 2025, na sede do Poder Legislativo. Invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão. Pauta da reunião: leitura, discussão e votação da ata da reunião ordinária realizada em 21 de julho de 2025. Ata da 22ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anitápolis, realizada em 21 de julho de 2025. Aos 21 dias do mês de julho do ano 2025, com início às 19 horas, reuniram-se em sessão ordinária na sede da Câmara Municipal os senhores vereadores sob a presidência da vereadora Marcele Matos. A presidente esclareceu que, apesar das críticas quanto à leitura da ata no início das sessões, o procedimento será mantido por estar previsto no regimento interno da Casa. Após as formalidades iniciais, foi realizada a leitura da ata da sessão anterior pela primeira secretária, a qual, após lida e posta em discussão, foi aprovada por todos. Em seguida, passou-se a leitura do expediente recebido. Ofício número 160 de 2025, Executivo Municipal. A presidente Marcele convidou a prefeita para compor a mesa. Ordem do dia. Projeto de lei número 031 de 2025. Autoriza a suplementação de dotações orçamentárias, decreto especial do Fundo Municipal de Saúde e da outras providências. Presidente, em seguida, após a leitura do projeto, o repassou para a Comissão de Justiça, presidida pelo vereador Paulo Steffen. Na sequência, foi apresentada e lida a moção legislativa número 001/2025, da qual se manifesta apoio ao projeto do decreto legislativo número 3 de 2025, que visa sustar os efeitos da resolução número 258 de 23 de dezembro de 2024, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E ao projeto de lei número 1904/2024, que busca impedir que o aborto seja reconhecido como direito em qualquer fase da gestação, inclusive até o momento do parto.
A moção foi justificada como expressão de vontade da maioria absoluta do povo de Anitápolis, fundamentando-se na defesa do direito à vida como princípio inalienável previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi requerida a remessa da presente moção aos gabinetes das presidências do Senado Federal e da Câmara dos Deputados como manifestação oficial desta Casa Legislativa, colocada em discussão e foi aprovado por todos. Manifestação da prefeita municipal Solange Bach. A prefeita fez uso da palavra para apresentar respostas aos requerimentos anteriormente encaminhados e tratar de diversos temas de interesse público. Prestou esclarecimentos sobre o transporte escolar noturno, a licitação do coreto da praça, a situação da escavadeira hidráulica cedida ao município, o funcionamento da Feira de Anita, a regularização fundiária e o levantamento imobiliário para fins de IPTU, com destaque para a Vila Antônio David. Informou que a Prefeitura tem buscado alternativas para resolver limitações de infraestrutura e atendimento, incluindo o Programa Estadual Estrada Boa Rural, com projeto em andamento como a pavimentação de trechos em direção a Maracujá e Rio do Meio, e tratativas sobre a SC 108 na comunidade Santa Rosa. Relatou também ações culturais como o resgate da tradição do boi de mamão e a produção de documentário na Trilha dos Índios, além de convidar para a 11ª Stamtish e o 2º Encontro de Agricultores. Anunciou a abertura de processo seletivo para diversas funções e esclareceu falhas no sistema de cobrança de IPTU, coleta de lixo e água, prestando contas da gestão orçamentária e ressaltando que todos os encargos de salários estão em dia, mesmo diante da suspensão de recursos por fraude investigadas pela Polícia Federal. Abordou ainda a destinação de recursos ao hospital, a pendência judicial envolvendo o terreno do posto de saúde da Vila Antônio David e parabenizou a cidadã Mirta pela conquista da farmácia popular para o município. Em resposta ao vereador Sandro Steffen, falou sobre a dificuldade de preenchimento de cargos operacionais devido à baixa atratividade salarial, as gratificações concedidas e a intenção de resolver o problema com a futura reforma administrativa e previdenciária atualmente em andamento. A presidente da Câmara, Marcele, também dirigiu-se à prefeita, esclarecendo que muitos questionamentos levados à sessão têm por objetivo dar transparência aos cidadãos. Ressaltou o papel fiscalizador do Legislativo e mencionou que a Câmara tem aprovado os projetos encaminhados pelo Executivo. Questionou ainda sobre o transporte escolar e a ajuda de custo aos estudantes da zona rural, tendo a prefeita respondido sobre os critérios utilizados e as limitações existentes, além de esclarecer dúvidas sobre o Estatuto da Feira, a emissão de documentos de identidade, a nomeação de fisioterapeuta e o atendimento de indicações de vereadores. O vereador Antônio agradeceu pela abertura de processo seletivo para monitores nos ônibus escolares. Relatou viagem a Florianópolis com reuniões na Secretaria de Infraestrutura e no gabinete do deputado Sérgio Guimarães, de onde anunciou emenda de 100 mil para a PAI. Defendeu o papel fiscalizador do vereador, criticou a falta de clareza e informações da Prefeitura e reforçou a importância dos requerimentos. Fez observações sobre o tempo de uso da tribuna, finalizou afirmando seu compromisso com a verdade e a seriedade do mandato. O vereador Paulinho fez convite para a festa da comunidade de São Domingos, parabenizou as equipes participantes do Campeonato Municipal de Futebol de Salão, comentou sobre o próximo campeonato semiaberto, manifestou-se sobre a SC 108 e a retirada das pedras, reiterou o pedido de faixa de pedestre em frente aos Correios e repintura das faixas existentes, relatou o atendimento da demanda de população referente à queda de energia, reforçou a importância do diálogo com o Executivo. O vereador Salésio Eftin parabenizou o contador Jarbas pelos serviços prestados à Câmara. Comentou sobre a emenda prometida à PAI, criticou falas feitas por cidadãos na tribuna livre e defendeu que a participação respeite regras e fundamentos. Reforçou a importância do papel dos secretários municipais. Reclamou de ataques pessoais e afirmou que não se intimida com ameaças. Criticou a atuação passada da vereadora na área da agricultura. Solicitou a apresentação pública das finanças da Câmara ou manifestações do contador. A presidente Marcele esclareceu que a prestação de contas da Câmara era elaborada pelo contador responsável e não por ela diretamente. Ressaltou que a tribuna livre existe justamente para garantir o uso da palavra ao cidadão comum. E, ao comentar o recente episódio do bate-boca, lembrou que no dia em que o cidadão utilizou a tribuna, o vereador Salésio foi o primeiro a parabenizá-lo, dizendo que ele estava certo em tudo o que falou, pedindo, portanto, coerência e evitando posturas hipócritas. A vereadora Cida agradeceu à Secretaria de Obras pelos trabalhos realizados na Estrada da Barra, Campo, Capoeirão, Rio do Norte, Rio do Ouro e Salto.
Comunicou o início da construção da ponte no Rio da Prata e mencionou a previsão de obra de outra... Oh, meu Deus. De obra de outra ponte na Barra. Desejou boa sorte ao seu irmão Pedro, que participará de competição de mountain bike em Nova Trento. A vereadora Maria Aparecida iniciou sua fala destacando sua postura de respeito e seriedade desde seu mandato anterior, especialmente no período em que atuou como secretária da Agricultura, ressaltando o trabalho prestado aos agricultores. Reafirmou sua defesa incondicional à classe agrícola e criticou a falta de igualdade no atendimento por parte da secretaria atual, apontando que alguns serviços são feitos com prioridade sem critérios claros. Mencionou que irá requerer relatórios das máquinas utilizadas entre 2017 e 2020 para demonstrar o volume de trabalho realizado na época. Reclamou do uso de máquinas fora das atividades agrícolas em finais de semana e defendeu que o uso seja priorizado aos produtores. Finalizou defendendo que todos sejam tratados de forma igualitária e reafirmando o papel fiscalizador dos vereadores. A presidente Marcela agradeceu a presença de todos, em especial aos feirantes e à comitiva do Laço da Comunidade do Maracujá. Encerrou convidando todos para a próxima reunião ordinária, marcada para 28 de julho de 2025. Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a presente sessão. Algum vereador gostaria de... Boa noite a todos. O meu pronunciamento está totalmente diferente, né? Só tem duas coisinhas no começo, totalmente diferente. Eu não vou assinar seu contrato, está totalmente diferente o meu pronunciamento. Eu falei que foi feito BO e de denúncia, está totalmente diferente o meu pronunciamento. Não está? Boa noite a todos. Eu só queria que retificasse na ata ali, porque eu entendi ali que foi botar na ata que eu tinha pedido para retirar uma faixa de pedestre no correio. Ela não existe, eu pedi para fazer uma e repintar as que estavam, aquelas que estavam apagadas. E também ali na queda de energia tem que ver que eu não falei nada semana passada sobre o negócio de energia. Então, eu queria que visse certinho na gravação o que aconteceu ali, para ver o que está acontecendo ali, né? Nas gravações ali. Eu queria que retificasse aquilo ali também. Tá certo. Votação da ata da reunião ordinária realizada em 21/7/2025. Será feita as retificações a pedido dos vereadores? Então, coloco em votação. Quem for contrário, que se manifeste. Na próxima? Tá. Por questão de ordem, eu vou passar a presidência ao vereador Juninho para fazer uso da palavra. Uma boa noite a todos, boa noite, colegas vereadores, a todos que estão hoje aqui assistindo a nossa reunião de forma presencial, quem nos acompanha através também das redes sociais. Em especial, quero cumprimentar aos suplentes que vieram assinar a convocação na semana passada e, de imediato, né, se colocaram à disposição para vir até essa Câmara e participar desse momento histórico. Dizer para vocês que muito me comove o que vai acontecer aqui hoje, porque no final do ano passado, logo após as eleições, Logo após as eleições, eu passei por um período com problemas de saúde e muito eu me perguntava, será que vale a pena mesmo a gente ficar comprando briga pelos outros, né? Passar 4 anos
questionando, e a gente adoece realmente, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente. E eu pensei, né, tinha passado as eleições, nós tínhamos perdido, né, o nosso candidato a prefeito. Eu falo que perdeu, mas não perdeu, porque eu tenho certeza que dentro do município de Anitápolis nós somos vitoriosos, tenho certeza disso e acompanho ainda ao longo desse mandato, tenho certeza dos resultados dessa eleição. E fiquei pensando, vou ter um mandato mais calmo, mais tranquilo. Não vale a pena tu ficar adoecendo e, né, por coisas que às vezes 4 anos tu fica brigando por um eleitor que quer um acesso e tal, e chega lá na época de campanha, uma carrada de arião resolve tudo, então isso é muito difícil. E resolvi silenciar, ficar mais tranquila. Veio a eleição para a mesa diretora. Não tinha ambição nenhuma, até porque nós éramos em 4, a nossa bancada, né, o MDB sendo 5, impossível nós conseguirmos ocupar a mesa diretora. Quando eu fui procurada por alguns colegas e falaram, Marcelo, tu será presidente da Câmara. Eu falei, impossível. Né? Além que não me sinto capacitada, nós somos a minoria. E o que vai acontecer aqui hoje, vereadores, eu gostaria de agradecer em especial a confiança dos colegas que naquele dia 1º de janeiro me deram esse voto de confiança, confiança que nem eu mesmo tinha, né, para estar assumindo a presidência dessa casa, em especial a bancada do MDB, vereador Antônio, vereador Alê, vereador Paulinho, né, os meus colegas de bancada. Então, quando eu assumi a presidência, eu sabia que não seria fácil, mas também sabia que eu tinha um propósito. E hoje, mais do que nunca, ele se cumpre. Por muito tempo, eu carreguei esse momento no peito. O peso da injustiça, da omissão, dos que todos viam, mas poucos tinham coragem de enfrentar. Hoje, eu não falo por mim, falo por todos que um dia se sentiram silenciados. Falo pelo povo que confia em nós, falo pela verdade. Assim que assumimos a Câmara de Vereadores, nós contratamos uma auditoria para a Câmara, de acordo com todos os fatos, né, que eu pessoalmente presenciei nos últimos 4 anos. Foram meses de documentação, investigação, e vai atrás de nota aqui, vai atrás de nota lá. Assim que eu tive acesso à Câmara com as chaves, todos os documentos que tinham, né, nas salas, eu já fui arquivando, porque eu sabia que alguma coisa nós iríamos achar. Pois bem, não é fácil, vereadores, denunciar um colega, mas mais difícil seria calar diante do que eu sei, do que vimos e do que vivemos aqui dentro. Com a consciência limpa e o coração firme, passo agora à leitura da denúncia. Eu, Marcele Mates, brasileira, casada, vereadora, portadora do RG 4007-497, domiciliada na Avenida Ivo Silveira, no centro de Anitápolis, venho à presença desta Casa Legislativa apresentar denúncia em face do vereador Salésio Eftin, brasileiro, casado, vereador, domiciliado à Rua Vereador Neri Ferreira de Souza. Dos fatos, o denunciado exerceu a presidência da Câmara nos biênios de 2021 a 2022, 2023 a 2024, período no qual cometeu diversos atos que configuram afronta à legalidade, à moralidade administrativa e ao patrimônio público, o que enseja a presente denúncia para apuração e responsabilidade dos termos do Decreto de Lei nº 201 de 1967, da Lei Orgânica Municipal do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Dentre os diversos fatos que demonstram a prática de condutas irregulares e incompatíveis com a função pública, destacam-se abuso no uso de diárias. Durante os mandatos como presidente da Câmara, o denunciado realizou reiteradas viagens que resultaram na solicitação e recebimento de diárias em valores excessivos, muitas vezes sem comprovação de real interesse público, ou seja, a devida prestação de contas das atividades realizadas.
Os valores gastos superam significativamente a média dos demais parlamentares e indicam de forma clara o uso indevido do erário. A título de exemplo, no exercício de 2021, foram gastos com diárias R$ 24.559, em 2022, R$ 23.965, em 2023, R$ 33.000, em 2024, R$ 37.836, o que exige uma imediata investigação. Contrato irregular com o escritório de advocacia. Foi firmado um contrato com o escritório de advocacia supostamente para a prestação de serviços jurídicos à Câmara Municipal. No entanto, há fortes indícios de que os serviços contratados jamais foram efetivamente prestados. Pior, o referido escritório atuou na defesa do próprio vereador, em causa de interesse particular, revelando flagrante desvio de finalidade e possível dano ao erário. A utilização indevida da estrutura da Câmara para fins eleitorais. No período eleitoral, foi constatado que servidores públicos e equipamentos pertencentes à Câmara Municipal de Vereadores de Anitápolis foram utilizados para transferência de domicílio eleitoral de eleitores em favor do denunciado. Tal prática configura o uso da máquina pública para fins eleitorais e caracteriza grave violação à probidade administrativa, além de possível ilícito eleitoral. Compras superfaturadas, com notas fiscais fraudulentas. Durante sua gestão, o denunciado autorizou a aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo junto a estabelecimentos comerciais locais, por valores manifestamente superiores aos de mercado. As notas fiscais apresentadas apresentam inconsistência evidentes, indicando possível simulação de despesas ou superfaturamento. Há, inclusive, indícios de que parte dos produtos sequer foram entregues à Câmara, o que poderá ser demonstrado por meio de diligências investigativas. Peculato. Durante sua gestão, o denunciado solicitou o adiantamento de R$ 3.000 para aquisição de combustível. Todavia, as notas apresentadas para justificar o adiantamento consubstancial apenas R$ 1.500. Não há registro de devolução do saldo não utilizado aos cofres da Câmara Municipal, que indica provável apropriação indevida de R$ 1.466,46 pelo denunciado. Os fatos acima narrados não apenas atentam contra os princípios que regem a administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, como também indicam a prática de possíveis crimes e atos de improbidade administrativa. Diante da gravidade das condutas e do acervo probatório que se pretende apresentar na instrução da denúncia, requer-se o regular recebimento desta denúncia com a instauração do procedimento cabível para a apuração dos fatos e aplicação das sanções previstas em lei. Dos fundamentos, o artigo 44, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal dispõe que perderá o mandato o vereador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Outro sim, o artigo 1º do mencionado dispositivo legal, disciplina que é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro da Câmara Municipal ou a percepção de vantagens indevidas. Por sua vez, o artigo 5º, inciso 1º, Decreto de Lei nº 201 de 1967, dispõe que a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e indicação das provas. Por essa razão, o cabimento dessa denúncia é inquestionável. Dos atos praticados pelo denunciado, do artigo 7º do Decreto de Lei nº 201 de 1967, dispõe que a Câmara poderá cassar o mandato do vereador, quando esse utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Assim, apresenta-se os atos praticados pelo denunciado. Abuso do uso de diárias.
Durante os mandatos como presidente da Câmara, o denunciado realizou reiteradas viagens que resultaram na solicitação e recebimento de diárias com valores excessivos, muitas vezes sem comprovação de real interesse público, ou sem a devida prestação de contas das atividades realizadas. Os valores gastos superaram significativamente a média dos demais parlamentares e indicam de forma clara o uso indevido do erário. A título exemplificativo, no exercício de 2021, foram gastos 24 mil, em 2022, 23 mil, 2023, 33 mil, em 2024, 37.800, o que exige imediata investigação, vereadores. Percebe-se que o denunciado fez das diárias uma complementação salarial e tanto abusou da verba indenizatória que seus gastos foram aproximadamente 250% maior que o segundo parlamentar que mais utilizou diárias. Uma diferença assustadora. A Lei número 1074 de 2022, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da Câmara Municipal de Anitápolis e da outras providências, dispõe no parágrafo único do artigo 6º que, quando da concessão de diárias, o presidente deverá observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao analisar as cifras obtidas pelo ex-presidente, ora denunciado, verifique-se que a utilização do dinheiro público passou longe dos conceitos de razoabilidade e proporcionalidade. Visto isso, em que pese a possível legalidade dos documentos que justifiquem a utilização de algumas diárias, tem-se que os atos praticados pelo denunciado infringem diretamente um princípio constitucional de moralidade. Contratação irregular do escritório de advocacia. Na gestão do denunciado, foi realizada a contratação de empresa especializada em dar assessoramento e capacitação dos agentes públicos sobre a importância das contratações públicas através da nova lei de licitação e contratos, com enfoque prático de todas as fases da licitação, desde a formação do processo licitatório, planejamento, seleção de fornecedores, até a homologação, gestão e fiscalização de contratos administrativos, dispensa de licitações e procedimentos auxiliares. Mediante dispensa de licitação, firmou-se contrato com o escritório Pavei e Nascimentos Advogados Associados. A publicação do edital foi realizada no dia 16 de maio de 2024 e no mesmo dia foi realizado o julgamento, a abertura de envelopes da proposta e a homologação do resultado, conforme consta no portal de transparência. Ainda não há sequer qualquer registro de prestação de serviços pelo escritório contratado em prol da Câmara Municipal de Anitápolis, mas há registros de serviço particular prestado em benefício do denunciado nos autos judiciais. Na oportunidade, o escritório contratado por dispensa de licitação representou o denunciado Salésio Eftin e os vereadores Lucas David, Valdir Rassi e Maria Aparecida Steffen, em um mandato de segurança que questionava a legalidade da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Anitápolis, ocorrida em dezembro de 2022. Ou seja, há fortes indícios que o denunciado utilizou da dispensa de licitação para remunerar no serviço particular, que usufruiu junto de outros parlamentares. A ausência de rastro que indica a efetiva prestação de serviço indica o desvio de finalidade e a clara e evidente utilização do dinheiro público em benefício próprio. Utilização da estrutura da Câmara para fins eleitorais. Durante o período que antecedeu as eleições, foi constatada a indevida utilização da estrutura da Câmara Municipal em benefício do denunciado, com nítido desvio de finalidade administrativa. Servidores públicos lotados na Casa Legislativa, bem como equipamentos pertencentes ao seu patrimônio, foram utilizados para promover a transferência de domicílio eleitoral de eleitores em clara manobra para favorecer o projeto político-eleitoral do então presidente da Câmara. Tal conduta representa uma afronta direta aos princípios constitucionais que regem a administração pública, em especial os da moralidade, impessoalidade e legalidade. Ao mobilizar servidores e bens públicos para fins eleitorais, o denunciado incorreu um manifesto desvio de finalidade, utilizando-se da estrutura institucional que deveriam estar a serviço da coletividade
para promover interesses particulares e eleitorais. Ademais, foram encontrados nas dependências da Câmara diversos documentos eleitorais, os quais comprovam a prática denunciada. Estes documentos, que incluem cópias de títulos eleitorais, comprovantes de residência e formulários de transferência eleitoral, estavam em posse de servidores durante o expediente e, em alguns casos, armazenados em locais administrativos da Câmara, evidenciando a utilização do ambiente institucional como verdadeiro comitê informal de campanha. Fraude na aquisição de produtos. Durante o período em que exerceu a presidência da Câmara, o denunciado autorizou a aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo junto a fornecedores locais, por valores manifestamente superiores ao praticados no mercado, indicando possível prática de superfaturamento. As notas fiscais apresentadas para justificar tais aquisições contêm diversas inconsistências, formais e materiais, como quantidades incompatíveis com as necessidades da Câmara, e ausência de comprovação da efetiva entrega desses produtos. Há fortes indícios de que parte das notas fiscais utilizadas para justificar essas despesas foram emitidas de forma fraudulenta, com o intuito de simular aquisições inexistentes ou inflar artificialmente o valor de mercadorias entregues em quantidade inferior à discriminada. Ressalta-se que, em diligência preliminar, verificou-se que determinados produtos adquiridos não foram localizados na dependência da Câmara. Tampouco há registros internos que confirmem seu uso ou necessidade funcional. Cabe destacar que, entre os itens adquiridos, em suposta quantidade excessiva, constam exemplos das notas fiscais lançadas no portal de transparência. No ano de 2024, foram 176 litros de leite, foram 35 quilos de café, 21 quilos de açúcar, 15 quilos de açúcar mascavo, 940 sachês de chá, 237 litros de água sem gás, 213 litros de água com gás, 320 litros de bombona de 20 litros, 166 pacotes de biscoito, 5.875 copos térmicos. A referida tabela evidencia uma série de fraudes realizada nas compras de produtos e insumos para a Câmara Municipal de Anitápolis, bem como exemplifica apenas os gastos no ano de 2024. Todavia, a documentação que acompanha a presente denúncia dá conta de que indícios quanto à fraude ocorrida também nos anos de 2021, 2022 e 2023. Tais elementos evidenciam um possível desvio de recursos públicos e enriquecimento ilícito por meio da simulação de despesas, o que configura ato de improbidade administrativa. Além disso, a prática pode vir a ser enquadrada como crime contra a administração pública, nos termos do Código Penal. Apropriação de dinheiro público. No exercício de suas funções à frente da presidência da Câmara Municipal, o denunciado solicitou e recebeu adiantamento financeiro no valor de R$3.000, sob a justificativa de custear despesas com aquisição de combustível para atividades institucionais. Contudo, a documentação apresentada posteriormente para a prestação de contas, apenas R$ 1.533,54 em notas fiscais são válidas, não havendo qualquer registro de devolução de saldo no valor de R$ 1.466. A ausência de comprovação do uso integral dos recursos públicos recebidos, bem como a inexistência de restituição aos cofres da Câmara Municipal, configura indício robusto de apropriação indevida de valores por parte do denunciado. Tal conduta, além de violar os deveres inerentes à gestão responsável dos recursos públicos, caracteriza em tese ato de improbidade administrativa por importar enriquecimento ilícito do agente público. É importante destacar que a concessão de adiantamento exige prestação de contas integral com a devida comprovação documental das despesas realizadas, sob pena de responsabilidade pessoal do beneficiário. A não devolução do valor não utilizado afronta diretamente os princípios da moralidade, legalidade e prestação de contas que devem nortear a administração pública.
Dos pedidos, diante de todo esse exposto, requer eu, a denunciante, o recebimento e processo da presente denúncia nos termos do artigo 5º do Decreto de Lei nº 201 de 1967, da Lei Orgânica Municipal de Anitápolis, e do Regimento Interno da Câmara Municipal, com a imediata instauração do procedimento legal para apuração dos fatos e eventual cassação do mandato do denunciado. A notificação do denunciado para que, querendo a presente defesa prévia no prazo legal, com a posterior deliberação do plenário sobre o recebimento definitivo da denúncia. A instauração de comissão processante, a produção de todas as provas admitidas em direito, em especial prova testemunhal, mediante oitiva dos vereadores, servidores e fornecedores que atuaram ou mantiveram vínculo com a Câmara Municipal durante os biênios 2021, 2022 e 2023 e 2024, a fim de esclarecer os fatos e confirmar as irregularidades narradas. A juntada de documentos que comprovam os indícios de ilicitudes, especialmente notas fiscais, comprovantes de diárias, contratos, processos de adiantamento e demais registros públicos acessíveis no portal de transparência. A realização de diligências investigativas, inclusive com a requisição de informações a órgãos competentes e inspeção nas dependências da Câmara, para averiguar a entrega real de bens adquiridos e a destinação dos recursos públicos. Ao final, seja julgada procedente a presente denúncia, com a consequente cassação do mandato do vereador, nos termos do artigo 7º do Decreto de Lei nº 201 de 1967, diante da prática de atos de corrupção, improbidade administrativa e de condutas incompatíveis com o decoro parlamentar. Nestes termos, perde deferido vereadora Marcele Matos. Essa denúncia, vereadores, ela já foi apresentada pessoalmente ao Tribunal de Contas para investigação, mas a parte interna, investigativa e para afastamento do vereador, cabe à Câmara Municipal de Vereadores. Só nós temos esse poder. Essa denúncia eu vou entregar ao jurídico da casa e, consequentemente, eu peço que durante essa semana vocês reflitam, conversem com seus eleitores, para que vocês tomem a melhor decisão. Poderíamos hoje estar abrindo uma CPI, mas exige uma maturidade, uma seriedade e um compromisso, vereadores. Diante da omissão de alguns, precisamos tomar alguma decisão, alguma atitude. Eu sei das consequências e do peso dessa denúncia, mas também sei do peso de uma omissão. Então, eu conto com vocês. Obrigada. Devolvo a presidência à vereadora Marcele. Ordem do dia, ata da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei número 030 e 031 de 2025. Ata da reunião ordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Aos 28 dias do mês de julho do ano 2025, reuniram-se na sede dessa Câmara Municipal os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sob a presidência do vereador Paulo Steffen, e com a presença dos demais membros para análise e deliberação acerca dos projetos de lei número 030 de 2025, institui o Programa Municipal Adubo Consciente, que concede subsídio à análise do solo para agricultores familiares no município de Anitápolis, e da outras providências. E também o projeto de lei número 031 de 2025 autoriza a suplementação de dotações orçamentárias, decreto especial no Fundo Municipal de Saúde e da outras providências. Após parecer jurídico e análise do referido projeto, os membros da comissão manifestam-se favoráveis à sua aprovação, considerando que a matéria atende aos princípios legais e constitucionais e que a redação proposta contribui para o aperfeiçoamento da legislação municipal vigente. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião,
Maria Aparecida Steffen, secretária desta comissão, lavrou a presente ata, a qual vai lida e aprovada, segue devidamente assinada pelos membros presentes. Paulo Steffen, Alessandra de Oliveira e Maria Aparecida Steffen. Ata da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de resolução número 01 de 2025. Ata da reunião ordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Aos 28 dias do mês de julho do ano 2025, reuniram-se na sede da Câmara Municipal de Anitápolis os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sob a presidência do vereador Paulo Steffen, com a presença dos demais membros, para análise e deliberação acerca dos projetos de resolução número 01 de 2025, que altera o inciso 3º do artigo 19 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Anitápolis e da outras providências. Após parecer jurídico e análise do referido projeto, os membros da comissão manifestaram-se contrária à mudança. Complementam dizendo que deve ser feito um estudo do regimento interno por completo, após o estudo fazer todas as alterações necessárias. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião. Maria Aparecida Steffen, secretária desta comissão, lavrou a presente ata. Após lida e aprovada, segue devidamente assinada pelos membros presentes. Paulo Steffen, Alessandra de Oliveira e Maria Aparecida Steffen. Requerimento número 018/2025, Antônio Jerônimo. Requerimento número 018 de 2025. O vereador que se subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais venha respeitosamente requerer ao Poder Executivo Municipal, por meio da senhora prefeita Solange Bach, que envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações referentes ao incidente de segurança ocorrido recentemente, no qual hackers invadiram as contas da Prefeitura Municipal. Primeiro, qual o programa de segurança digital utilizado para a proteção das contas da Prefeitura no momento do ataque? Segundo, qual a data da contratação desse sistema de segurança? Terceiro, o referido sistema já passou por atualizações desde sua contratação? Em caso afirmativo, quando foi realizada a última atualização? Quarto, quantas camadas de proteção o sistema possui para acesso às contas bancárias municipais? Quinto, quais são os protocolos de segurança adotados atualmente, como autenticação em 2 fatores, firewall, criptografia, etc. Sexto, qual o procedimento padrão adotado em caso de tentativa de invasão ou movimentação suspeita nas contas públicas? Justifica-se o presente requerimento diante da gravidade da situação e do interesse público em obter transparência sobre a segurança do patrimônio financeiro do município, bem como sobre as providências adotadas para evitar novas ocorrências. Antônio Jerônimo, vereador. Coloco em votação, então, requerimento número 018/2025, vereador Antônio Jerônimo. Quem for contrário, que se manifeste. Então, aprovado por todos. Em seguida, pronunciamentos e explicações pessoais, vereadora Beth. Boa noite, presidente, aos demais vereadores e a todos que estão nos ouvindo. Primeiramente, eu vou entrar nesse assunto, sobre essa denúncia. A gente foi convocado para ir até lá embaixo junto contigo. Eu não fui, Deixei bem claro assim que eu não fui fazer a denúncia porque não era da minha época, não era vereadora nessa época, não achava justo eu fazer denúncia de uma coisa que eu não estava à frente e por dentro. Então, eu deixar bem claro aqui, Salésio, que da minha parte não houve, E chegando nessa casa hoje, que eu fiquei sabendo, como acho que todos os vereadores ficaram sabendo dessa convocação dos suplentes. Então, pegou a gente de surpresa sobre isso, que a gente também não sabia o assunto, ficamos sabendo agora há pouco. Então, vou deixar bem claro. Gostaria de agradecer a festa, dar os parabéns da festa lá do São Domingos, que estava maravilhosa, estava uma festa muito boa, Então, sempre trato todos nós com muito carinho. Lá eu subi até no palco junto com o nosso amigo Pipoca e os demais lá, fazendo o convite do
do café da nossa palestra, dia 12, né? Então, fiz o convite lá em nome de nós, vereadoras, e da administração, né? A PAI também vai estar ajudando nós com esse evento. Gostaria também de convidar a todos para a festa de São Bom Jesus, no domingo, na minha comunidade do Rio Branco. Então, espero que todos participem da nossa festa lá, tá bom? É isso. Vereador Antônio. Boa noite, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que estão nos acompanhando aqui na plateia e senhoras e senhores que estão nos assistindo, vendo em casa. Quero iniciar essa sessão falando a respeito da sessão passada. Tá? Que na sessão passada, para mim, foi uma afronta a essa casa. Eu já cansei de dizer e repito, essa casa é a casa do povo. Ela não é a casa da mãe Joana. Aqui existe leis. Tem regimento interno, tem lei orgânica, tem tudo que rege essa casa. Numa semana antes, eu reclamei de um secretário que falou que eu achei que exagerou. Na semana seguinte, a prefeita convocou o seu exército de comissionados e veio para cá afrontar essa casa. Falou por 41 minutos. Reclamei com a presidente, fiquei chateado, porque se é 10 minutos para cada um, é 10 minutos. Eu vou na casa, não senhor, eu vou na casa, na prefeitura, eu tenho que passar por 2 funcionários, talvez, para mim ter um horário para poder falar com a prefeita. A prefeita vem aqui sem comunicar, senta lá, é chamada para a mesa, e segundo passa para cá e fala 41 minutos a ermos, sem saber o que ela queria falar. Ela se perdia nos assuntos. E depois falou mais 15, quando os vereadores fizeram perguntas. Então a prefeita se manteve nessa tribuna por 1 hora. É um absurdo. É um abuso de poder, é uma provocação a essa casa. Eu peço, já pedi para a presidente e peço para a presidente, ela hoje tem um sistema ali que fala que ela pode travar os microfones e que ela faça isso com qualquer um de nós. Qualquer um, qualquer cidadão pode vir aqui, pedir a palavra, dizer o assunto e vir aqui falar. A prefeita vem aqui e fala o que ela quer e pelo tempo que ela quer. Ela que vai falar na prefeitura. Aqui não é a casa dela, aqui é a casa do povo e não da mãe Joana. Eu não admito isso. Então, como eu tinha comprado a briga na semana anterior, achou que eu fosse de novo. Aí ela trouxe um exército. Por quê? Porque as pessoas se preocupam, eu sou comissionado, ela chama, porque senão não estaria aquele povo todo comissionados aqui. Eles estavam aqui porque foram convocados. Encheu a casa de comissionados. Isso é triste, é muito pequeno para o tamanho do cargo de um prefeito. Fazer esse tipo de coisa. Tem que se colocar no seu lugar, fazer as coisas certas, dar exemplo. E eu não vejo isso. Eu fico muito triste com esse tipo de acontecimento. Que nós aqui somos simples coadjuvantes. Chega quem quer, fala o que quer, do jeito que quer, do tempo que quer, e nós aplaudimos. Não pode, presidente. Tem que seguir o regimento. Já falei para a senhora, não precisa ser autoritária, mas tem que ter autoridade. É isso que tem que ser feito. Eu brigo aqui anos
pela honestidade, pela integridade, pelas coisas corretas. O primeiro a denunciar aqui nessa tribuna as compras ilícitas no mercado da gestão passada fui eu. Primeiro. Tenho provas. Eu vim aqui e denunciei. Eu quero dizer e repito mais uma vez, eu tenho hora que eu fico muito triste. Agora é uma coisa, vamos ver esse povo diante dessa denúncia. Vamos ver quem está em casa nos ouvindo. Vamos ver os eleitores, o que vão fazer. Vamos ver os vereadores, o que vão fazer. Se eles vão olhar para a lei, se eles vão olhar para frente, ou vocês vão olhar para o amigo. Não existe isso aqui. Não quero crucificar ninguém antes da hora, mas estudem, leem, busquem provas, e aí façam com segurança. Façam com segurança. É o que o povo espera dos vereadores do município, de cada município. E aqui são 9 vereadores, 9 pais e mães de família, que têm exemplos para dar. Nós vamos ser cobrados lá no futuro do que nós fizermos agora. Então vamos procurar fazer o certo, porque o certo vai ser sempre certo. Não existe mais ou menos, gente. No meu vocabulário não tem. No meu vocabulário ou é ou não é. Ou é certo ou é errado. Na política eu não tenho amigo de estimação, não tenho parceiro de estimação. Na política eu tenho pessoas que trabalham certo ou trabalham errado. Quem trabalha certo merece a minha admiração. Quem trabalha errado merece o meu desprezo e a investigação. Falando em investigação, o meu requerimento que eu fiz, eu procurei uma empresa em tecnologia de segurança. Que eu sempre disse aqui, que quando eu vou fazer um requerimento, eu faço com segurança. E procurando uma empresa de tecnologia, de segurança, nesse tipo de coisa, de prefeitura, de bancos, de sei lá, e o cara me disse um negócio que eu não sabia. O cara me disse o seguinte, eu fui lá para saber, como é que funciona isso? Ele disse, meu amigo, vamos dar um exemplo bem simples, para todos nós entendermos. Tem um boi lá no final. Nesse boi tem 4 porteiras para te chegar nele. E tem outro boi lá no outro canto, do mesmo tamanho, com o mesmo peso, mas só tem uma porteira. Em quem você vai assaltar primeiro? Qual é o boi que você leva primeiro? É aquele que só tem uma porteira. Então isso que eu estou questionando, isso que eu quero saber, quantas porteiras tinha no nosso sistema. E isso é trazido por escrito, é um direito do vereador, é uma prerrogativa do vereador pedir requerimentos. E não é confrontando ninguém, prefeitura, não sou inimigo de ninguém. Eu pedindo requerimento, o que eu quero? Eu achei uma palhaçada o que a prefeita fez, nunca na história. Eu vi um prefeito vir aqui ler requerimentos. Nunca. O requerimento o vereador faz, é lido aqui na casa, aprovado na casa, mandado para a prefeitura responde e vem como todo o resto da papelada e é entregue para o funcionário. E entregue para o vereador interessado. E o vereador vai ler e vai entender se atendeu às prerrogativas dele, atendeu o interesse que ele pediu ou não, e ele vai tomar as medidas necessárias. Não é uma prefeita pegar e vir aqui com 3 ou 4 requerimentos, inclusive o da feira. O que eu fiz com a feira? O que aconteceu no dia seguinte? Criaram um conselho lá. O que eu queria com a feira? O que eu queria saber? Tem documentos? A feira está legalizada? Como funciona? É isso que o vereador queria saber. É isso. Eu não cheguei e disse aqui o fulano está errado, o ciclano está errado, não. Não. Eu queria saber o seguinte, existe uma lei que quando eu não quero mais trabalhar, ou quando eu quero entrar na feira, eu tenho que começar no final da fila. Pressupõe que seja assim. Então isso que eu queria, uma das coisas que eu queria saber, a documentação e como funciona a feira. Não criaram um cavalo de batalha, trouxeram os feirantes todos aqui, tiraram um coitado das pessoas dos cantos das casas dele e mandaram, trouxeram para cá sentar no banco para fazer número, para tentar me intimidar. Não, gente, não tenho medo.
de nada e nem de ninguém. Vou seguir na minha caminhada enquanto Deus me der força e eu tiver saúde. A partir do momento que eu não puder mais fazer o meu papel da maneira que eu estou fazendo, sem medo, sem dever nada para ninguém, podendo chegar na cara de cada um e falar a verdade, goste de mim ou não, mas vou fazer o meu papel, eu desisto. O dia que eu não puder mais fazer isso, eu chego aqui nesse mesmo microfone e digo, estou indo para casa e não quero mais isso aqui. Mas enquanto eu estiver ocupando essa vaga que o povo de Anitápolis, me deu, e que graças a Deus, apesar de muitos do meu partido, não gostarem do jeito que eu trabalho, muitos da população estão gostando da verdade, da transparência e da coragem e da imparcialidade, principalmente da imparcialidade. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Vereador Paulinho. Uma boa noite a presidente e os demais vereadores, o pessoal presente aí, o pessoal que está assistindo nós em casa também. Primeiramente, eu queria agradecer o pessoal do São Domingo, ontem, da festa que a gente esteve lá. Agradecer os músicos também, o Pipoca lá, estava lá animando a festa, o Serginho e o Edésio. Quero agradecer e parabenizar a equipe deles lá. Primeiramente, eu quero falar que a política é uma coisa que já foi falado outra sessão atrás aqui. A política é muito bonita para quem sabe fazer ela bonita, quem sabe fazer ela limpa. Agora, quem pende para o lado sujo é triste, é bem triste. Aconteceu um fato comigo essa semana, e eu sou um vereador que eu não falo pelas costas, não. A pessoa pode estar presente, não tenho medo de nada. Essa semana, o cidadão veio aqui, nessa tribuna, e hoje ele está presente aqui, e eu não tenho medo de falar, falo mesmo, porque é o meu direito aqui como vereador falar, porque veio aqui e falou não sei quantos minutos, eu fui questionado por vários eleitores, ele chegou aqui e falou dos comércios, falou do secretário, falou da prefeita, ofendeu os vereadores, não dizer que não ofendeu, que ofendeu os vereadores também. Não vou dizer que talvez seja na minha época, mas eu me senti ofendido, que onde é que ele falou várias coisas aqui, de tantas inchadas, de tantas foices, de tanto não sei o quê, não sei o quê. E eu acho, assim, o pessoal vem me questionar, não, Paulinho, mas o que ele falou foi nota que foi tirada. Gente, não foi nota que foi tirada. Isso aí é uma estimativa, é uma programação que a prefeitura tem, que pode comprar até nesse tanto aqui. Não, foi nota, não é, gente. Até botar na cabeça do povo que não é nota, é complicado. Então o pessoal achou, e eu questionei, falei, expliquei, mas tem gente que não entende. E acabando, sabe, depois disso que aconteceu, essa semana eu tive um chamado do delegado da nossa cidade, que um cidadão tinha feito um BO contra mim, que eu tinha ameaçado ele, que eu tinha ofendido ele. Eu disse, ameaçado, no que eu peguei e ameacei? No que eu ofendi ele? Ele sim que ofendeu a metade do município aqui. Eu não te dei a palavra. Eu acho que a presidente deve de convocar a polícia, deve de convocar nas outras sessões a polícia, o cidadão que não respeitar o vereador na tribuna aqui, ele tem que ser retirado aqui dentro dessa casa aqui. Porque aqui é a casa do vereador, não é do cara vir fazer esculhambação dentro do plenário aqui. Eu acho que ele deve convocar a polícia e ser tirado para fora, que nas outras sessões sempre foi feito. Então, quem está com a palavra é eu aqui. Então, eu quero dizer assim, que eu não ofendi ele em lugar nenhum, não ameacei ele em lugar nenhum, para fazer um BO dessa forma aí. Pode fazer mais 50 quiser fazer contra mim. A única coisa que eu falei aqui, e volto a falar de novo,
Que eu falei assim, se eu hoje não sou contente como ser vereador, eu renuncio ao meu cargo e vou embora. Eu não vou mais ser vereador. Então, foi o que eu falei. Se ele não está contente dentro do município, o que tem que fazer? Se nada para ele não presta, então, eu acho que ele deve ir embora daqui, que para mim não faz falta. Foi isso que eu falei. Isso é uma ameaça? Isso é uma coisa que eu acho que não, acho que tem que, olha, é muito, hoje eu penso assim para a presidente dessa casa aqui, ó, ela quer fazer as coisas tão honestas, tão certas, eu acho que na hora de dar as palavras para as pessoas, tem que vir para ver o que a pessoa vinha aqui nessa tribuna, se ela tem algum projeto para melhorar o município, o que ela vai falar agora, vir falar bandalheiro, eu acho que não deve dar a palavra. Eu acho que não deve dar a palavra, acho que tem que falar, vir aqui fazer um projeto sobre as coisas, sobre o bem, para fazer a melhoria para o nosso município. Daí eu concordo. Agora, se vem falar coisa nessa tribuna aqui, eu acho que não devia dar a palavra. Primeiro, não, vou falar sobre isso, sobre aquilo. Calma, Thiago. E outra colocação que eu quero falar assim também, presidente. Você está no grupo do WhatsApp da nossa Câmara de Vereador. Você viu muito bem o áudio que foi mandado na terça-feira, que está o vereador. Ele tem um áudio de 8 minutos e 38 segundos. Ele falou 6 da minha pessoa. Ofendeu a minha família. No caso, ele ofendeu a minha família. Que ele falou que eu tinha me vendido, me trocado, quando o senhor Laudir foi candidato a prefeito por uma ponte. Essa ponte foi feita bem no começo do mandato quando o senhor Laudir foi candidato. Eu votei no senhor Laudir, sim, a minha família votou, mas eu paguei, ajudei a pagar aquela ponte. Agora o vereador vem falar que eu me troquei. Ele sim, ele devia estar aqui para escutar. Onde é que ele ficou? Então, é bom você ficar sentado aqui para escutar, porque assim, eu nunca me troquei por nada. Eu nunca me troquei por nada e não tenho interesse em me trocar por nada. Agora, esse vereador, sim, ele pegou e fez alguma negociação. Agora, eu não tenho, vai sentar no teu lugar. Vai sentar no teu lugar lá. Vai sentar no... Vereadores, calma, só um momento. Não está com a palavra. Não está com a palavra. Então, assim, ele falou 6 minutos. Eu vou, semana que vem, eu vou botar o áudio aqui. O meu celular acabou a bateria. E eu vou botar aqui para ver o que ele falou tudo. Na semana passada, eu acho que eu não tem como sair desse grupo, porque nós precisamos do grupo, porque tudo que vem para nós ficar nesse grupo. Eu acho que ele tem um consenso de ver, de não deixar mais nenhum dos vereadores falar esse tipo de coisa aí, ó. Eu acho que não deveria pegar. O que ele falou, um monte de baboseira, um monte de palhaçada, prejudicando eu nunca me troquei por nada. Daí disse que todas as vezes ele aumentou a votação dele, parabéns para ele. Eu, essa vez, diminuí os meus votos, mas eu tinha uma prima que era candidata da mesma família, por isso que eu diminuí meus votos. Mas eu, graças a Deus, que eu fui todas as 5 vezes que eu fui na posse do dia 1º, eu fui com o meu diploma embaixo do braço. Eu fui lá diplomar com o meu diploma debaixo do braço. Não foi um diploma negociado, bem entendido. Teve vereador que foi com o diploma negociado. Agora, eu fui com os meus 5 vezes, o meu diplominha debaixo do braço, diplomado. Uma boa noite a todos. Vai falar, Cida? Vai falar? Vereadora Cida, questão de ordem, vereadores. Vamos respeitar agora a vereadora Cida. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores. Boa noite aqui a todos os presentes e a todos das redes sociais. Começar parabenizando o meu irmão, que nesse final de semana representou Anitápolis em mais um circuito de mountain bike em Nova Trento, ficando dessa vez em 7º lugar. Então, parabéns, acho que foram mais de 500 competidores. Convidar a todos também para prestigiar nesse final de semana, ainda não sei se é no sábado ou no domingo, o primeiro campeonato de vôlei de mulheres, né? Haverá a disputa do 4º e 3º, 2º e 1º. Então, convidando a toda a população para estar prestigiando a gente também. Como a Beth também já convidou para a festa do Rio Branco, do Nosso Senhor do Bom Jesus, a gente convida a todos também para estar prestigiando. No domingo também a gente esteve no Rio do Meio também, né? Agradecer a todos os festeiros, a todos que ajudaram. Estava tudo maravilhoso como sempre. Também convidar para o Café de Mulheres, dia 12, né? A iniciativa da vereadora Beth. Então, convidar todas as mulheres, a partir das 13 horas, no Salão Luterano, na próxima
terça-feira, né? Dia 12. É só falar também, né, sobre democracia um pouco, como diz o vereador. Eu acho que quando cada ação da gente tem uma reação, né? Então, quando a prefeita veio aqui, está respondendo aos requerimentos, dando respostas, assim como também todos, né, quando o vereador fez o questionamento, ela também tem direito de vir dar a resposta. O questionamento foi feito aos vereadores e também a todos os munícipes. Então, alguns também têm acesso à Câmara, então também teriam direito a estar escutando as respostas. Mas cada um tem a sua opinião, né? Quanto também a estar perguntando, talvez a gente poderia estar indo lá na prefeitura, em vez de estar fazendo requerimento, a porta lá é aberta a todos, aos vereadores, a todo pessoal, a todos os nossos munícipes da cidade. Está de porta aberta, qualquer pergunta, vem passando todos os requerimentos aqui, vem sendo dado todas as respostas. Isso sim, a gente trabalha em democracia e esperamos que essa casa realmente tenha transparência e democracia, assim como os vereadores esperam e assim como o nosso povo de Anitápolis também merece. Uma boa noite e uma semana abençoada a todos. Vereador Salésio. Boa noite aos vereadores e demais pessoas aqui presentes. Para começar, a vereadora tirou a pilha de todo, só funciona o microfone dela e aqui da Câmara. Só para dizer, quanto à hipocrisia, em 2021, essa mesma vereadora aí e outro vereador denunciaram a Cida, a Onésia e o doutor Matheus de fraude de vacina. E deu no que deu. Ela teve que comprovar lá no Ministério Público e passou um monte de trabalho. Em 2020, o ano passado, 2024, foi feita a CPI, fizeram a CPI contra mim, e arquivaram a CPI, fizeram a denúncia que eu tinha comprado no dia da eleição no mercado Vanzano, foi arquivado no Ministério Público de nada. Onde é que o mercado abriu no dia da eleição? Outra, o cara que está aqui respondendo, o Orli, eu não tenho um passado sujo igual ele tem. Eu não tenho. Eu tenho 36 anos de mandato de vereador e nunca tive nada. E tudo que a senhora falou aqui eu tenho que provar. Não sou o que a senhora fez. Que foi para a Bahia, nos valores de hoje é em torno de 8, 10 mil reais, para ver o que a baiana tem, o que o baiano tem. O projeto até hoje não apareceu nada. Foi, sim, senhor. Ela foi fazer um curso de terça a quinta, participou um dia da cidade do curso, teve que devolver as diárias, ia para a praia todo dia. E isso é uma vereadora séria? Ah, não, que até exatamente, tem um documento aí. Então, agora eu vejo quando ela invadiu a Câmara aqui, que está com o BO feito lá, quando ela invadiu a Câmara, ali por trás, às vezes para esconder documento, eu tive minhas contas aprovadas 2021, 2022, 2023, até 2024. E a senhora nunca questionou nada? A senhora, ano passado, arquivou. Cadê meu tempo correndo? Não estou vendo nada lá. Só o meu que não tem por quê? A senhora tem um grupo, igual o Paulinho falou, tem um grupo de WhatsApp para os vereadores. Aquilo é para coisas oficiais da Câmara, não para fazer a vereador chamar o outro de tudo, dizer que comprou. Que moral que ele tem para falar do Paulinho? Está lá em escritório com o advogado com 7 cheques sem fundo, lá que eu vi esses dias ainda, e dizer que tem moral. Foi pegado em carro da Câmara e fazendo compra no mercado, saiu em rede nacional, aí tudo pode. Então assim, não tem medo de nada. Falou aí de 3 mil reais, foi gastado 1.500 reais de combustível e o outro resto foi devolvido. Tem tudo documentado. E eu nunca fiz compra. Quem faz compra na Câmara era a Cária, a Valdirene e o Jarbas, que os responsáveis pela compra. Contrataram a empresa. Toda a Câmara contratou a empresa quando mudou a lei do resultado fiscal. A senhora participou da reunião, a senhora sabe. Ficou muda 4 anos, só agora. Invadiu a senhora é criminosa. Invadiu uma Câmara, um órgão público, sem eu ter entregado. Eu tô com medo. Não tenho medo nenhum, nunca tive medo. Os títulos que eu fiz aqui, inclusive até aparente se eu fez título aqui, tinha a ordem judicial, a ordem da juíza para transferir título. A senhora sabe que tinha. Até o próprio filho da senhora transferiu o título aqui. Já esqueceu? Até o filho da senhora transferiu o título aqui? Sim, senhora. Em 2000 ali foi transferido, sim, senhora. Você pode pegar a lista lá que foi feito tudo aqui. Não tenho medo nenhum. As diárias que tira. Eu arrumei mais de 4 milhões, 5 milhões em 4 anos. A senhora foi para Brasília e arrumou o quê?
que eu sei arrumar a média de R$200 mil em 4 anos. E quanto que a senhora gastou em Brasília? É fácil vir aqui acusar, quer ver, provar. Eu sou honesto. E tu viesse ofender a minha família não está toda agarrada em serviço público. A minha família trabalha, não depende. E a vereadora está me olhando ali, nem vou me esquecer muito assim, ó, dia do colono, dia 25. Tem vereador que defende o colono aqui, quem estava ali no dia do colono ali? Eu não vi poucos vereadores, tem uns que não puderam ir. Mas se é dia do colono, tem que ser prejudiciado. Foi na última sexta-feira. Não tenho medo nenhum, vou dizer com A mais B aqui, nunca tive, foi feito CPI, foi arquivado, fizeram denúncia no Ministério Público, não apresentaram prova. A senhora está sendo, o ano passado eu estava vindo de Brasília, apareceu a denúncia. Por que a senhora não puxa as diárias dos outros vereadores? Fazer quanto? 250%? As minhas diárias, toda ela tem comprovação, não as dela. Eu nunca devolvi uma diária, devolveu. Devolveu porque eu saí daqui, fui lá pegar o ponto fiz um curso, aprendi um monte. O curso era de terça a sexta, só participou quinta tarde, sexta pouquinho até meio-dia. Eu fui lá pegar o ponto, até devolver as diárias. Devolveu ou não devolveu, vereadora? O que a senhora trouxe que foi fazer na Bahia? O projeto que apresentou até hoje não apresentou? Gastando R$8 mil. Estou cobrando. Isso aí sim que abriu a CPI. Da denúncia da síndica, vocês fizeram uma denúncia gravíssima. Fizeram uma denúncia gravíssima contra o médico que estava forjando lá a vacinação. Posso fazer a CPI? Não tem medo nenhuma. Está tudo documentado, não faço conta, minhas contas foram aprovadas. Agora a senhora quer dizer, chamar o outro ladrão. Onde é que eu roubei R$1 até hoje? Agora devolver o dinheiro é parecido com roubo, como a senhora devolveu. Eu nunca devolvi. Estou 36 anos aqui, nunca devolvi uma diária irregular. A senhora teve que devolver. A senhora foi para a Bahia fazer um curso, não sei o que lá. Curso. Até hoje não apresentou. Qual é o projeto que a senhora foi? O rancho queimado apresentou o resultado. O governador Celso apresentou, cadê o projeto da senhora? Apresentou nada. Invadiu a Câmara dia 2 de janeiro. Chegou ali, estourou a porta. Qual é o ato oficial? Eu tinha que vir aqui entregar o patrimônio da Câmara. Ela nem recebeu a Câmara, ela invadiu, ela assaltou a Câmara. E agora vem dizer que eu sou o responsável? O responsável é ela. Nunca fiz o que ela fez. Por que ela vai falar? Para ver o passado dela lá quando ela trabalhou em Rancho Queimado? A senhora sabe quando aconteceu em Rancho Queimado? Por que a senhora não fala? A senhora sabe, não sei nem dizer. Trabalhando no SAMU de Rancho Queimado. Eu? Tá? A senhora sabe o que a senhora fez lá de errado lá, tá? E não tenho medo nenhum, posso fazer CPI, e a Câmara está virada uma bagunça. Onde é que se viu aqui um vereador vem na tribuna, fica outro lá retrucando lá? Não tem ordem nenhuma, não tem ordem. Aquele grupo de vereador ali que tem ali é para atos oficiais da Câmara, não para vereador ficar pauseando do outro lá. 8 minutos falando de vereador, de prefeita, e depois fica com medo. O que eu falei aqui, ó, estou em banco de réu. Estou dando bola para banco de réu. Eu não comprei mandato, ele comprou, pode botar no novo. E eu procurar mais bem que ele comprou o mandato. Tenho prova, tem documento, tem tudo. Eu nunca precisei comprar mandato. Como o Paulinho falou aqui, ó, ele assumiu o mandato sem ser diplomado. Ele foi diplomado só em março. Então ele assumiu um mandato irregular. Não tinha diploma debaixo do braço. O presidente, na época, botou ele de vereador e nem podia. Vem aqui todo mandato negociar cargo de assessor jurídico, negociou com o Serginho, negociou agora de novo, que está com cargo aqui. Cadê o assessor? Cadê? A senhora fala tanto de mim. Eu contratei uma empresa especialista. Agora a senhora contratou um assessor jurídico que abriu a firma hoje, o dia que a Câmara contratou, tá? E semana que vem eu vou pedir meu tempo aqui como líder do partido, que vai falar 20 minutos, e vou mostrar as verdades para a senhora, tá? Uma boa noite a todos. Vereadora Nega. Uma boa noite a todos. A respeito, né, da denúncia, eu
eu quero colocar nada, e deixar bem claro, nada contra a vida particular do vereador, que tem família, a gente tem que respeitar, mas eu não estava realmente no outro mandato, mas, gente, o dinheiro é público, é um dinheiro que vai fazer falta. Então, nós estamos aqui se batendo, às vezes, por máquinas trabalhando, a prefeitura fica com dificuldade de atender o agricultor, atender a população de uma forma melhor, e, às vezes, o dinheiro ele é mal administrado, um dinheiro que não é nosso, que realmente não é nosso. Eu me preocupo muito com isso, com essa relação, com a questão do dinheiro público, que realmente tem que ser respeitado. Então, assim como eu já fui acusada a respeito, por ser responsável na gestão do prefeito Laudi sobre a rua coberta, que tinha irregularidades, e a gente ficou realmente 4 anos debatendo, muito, não os 4 anos, mas depois da construção ali da obra, e foi feita denúncia, foram feitas várias denúncias, chega a ponto de se insistir tanto, às vezes com algumas pessoas, que a pessoa chega a criar até um transtorno, um transtorno de depressão, porque se usa às vezes pessoas para isso, para fazer as denúncias. Mas assim, as denúncias foram respondidas e a gente teve como comprovar que não tinha nada irregular. Então, eu acho que cabe agora comprovar, não adianta vir aqui bater boca e ficar nessa loucura toda. Comprova que está tudo certinho, que realmente se pode pegar uma quantidade assim de diárias e se extravasar, e muitas pessoas precisando talvez um pouco desse valor no agricultor. Precisa, eu vou bater sim em cima do agricultor, o agricultor ele é agricultor todos os dias, não é só no dia especial, eu considero eles e respeito todos os dias, e vou ficar aqui insistindo que eles têm que ser realmente olhados. E que esse dinheiro, se fosse cuidado, poderia ser devolvido para a administração, para ser usado em obras na agricultura, porque são valores altos. Então, eu acho que tem que ter mais respeito com o dinheiro público. E também, assim, as pessoas têm que ter o direito de falar, de ser mais democrático realmente, tem que se respeitar, e respeitar a opinião de cada um, que se tenha bom senso nisso, que a gente tem que ouvir as pessoas e ter mais respeito e bom senso. Passo a presidência ao vereador Juninho para fazer uso da palavra. Boa noite novamente. Não vou responder às acusações, porque não vou baixar esse nível. Eu acho que a pessoa, quando falta argumentos, ela sempre se defende com a acusação, e esse vai ser sempre a arma dele. Então, me sinto em paz, hoje me sinto com a alma lavada, realmente. Daqui para frente, vereadores, a Câmara é futuro, e a omissão não faz mais parte dela. O que eu trouxe para vocês é histórico, e realmente, se for para escolher entre o conforto do silêncio e o peso da verdade, eu sempre vou ficar com o peso da verdade. Eu sei as consequências das coisas que eu trouxe hoje aqui, mas o meu caráter me dizia que eu tinha que trazer. E agora que eu tomei a iniciativa de fazer o que era preciso ser feito, não por vaidade, vereadores, mas por dever, e não por política também, mas por justiça. E agora, nobres colegas, o que faremos com essa verdade? Vamos silenciar ou vamos talvez honrar os votos que recebemos? De agora em diante, a Câmara pensará no futuro, é um passo à frente. Foram meses de trabalho, realmente, foram quase 7 meses reunindo documentações e trabalhando em cima disso. E chega, vereadores, de proteger quem não honra um cargo que ocupa.
É um passo difícil, mas necessário. Onde a omissão realmente não terá mais espaço. Hoje eu me sinto, novamente eu repito, de alma lavada. Fiz o que precisava ser feito. Mas eu sempre vou acompanhando alguns comentários, vereadora, nas redes sociais. Sabe o que me deixa muito chateada? É ver os comentários ofensivos nas redes sociais. De ser atacada por fazer aquilo que muitos não fazem, que muitos se calam. As pessoas não estão acostumadas com isso. Muitos têm os seus políticos de estimação e não importa se ele rouba, se ele não rouba, mas ele rouba pouquinho que não faz diferença na minha vida. E não é isso que a gente tem que defender. Eu não estou aqui também para agradar, estou aqui para representar. Antes de iniciar a sessão, estava conversando com a vereadora Beth, pelo número de mulheres que nós temos na Câmara, vereadoras eleitas. Eu sempre tomo esse cuidado quando eu vou me dirigir a uma colega vereadora, pelo vocabulário e as palavras que eu utilizo, por ser uma mulher. Nós temos as nossas divergências políticas, não concordamos em tudo, mas nós precisamos nos unir. Sabe o que o colega de vocês, sabe qual é o nome que ele utiliza para se referir à vereadora nega? Vaquinha de presépio. E ele não esconde isso. Sabe o termo que ele chamou as meninas, mulheres que trabalham aqui na Câmara de Vereadores? Tem 2 vagabundas trabalhando lá. Não vim aqui, vereadores, pedir para vocês comprar briga de ninguém. Mas realmente só a gente faça o que precisa ser feito, né? E vamos trabalhar. Eu acredito que esse nosso grupo... Não, por favor, questão de ordem, vereador. Questão de vereador. Não, questão de ordem. Todo mundo aqui tem direito de usar a tribuna e falar. Por favor, vereador. Nós acredito nesse grupo realmente. Nós ainda somos a maioria. Temos muita coisa realmente para apresentar, projetos, acredito muito nisso, mas nós precisamos primeiro nos unir, né? Como a vereadora falou, o Dia do Agricultor não é apenas um dia, né, vereadora? Na tribuna a gente sempre bate nessa tecla para que todos sejam atendidos de forma igual, e a gente sabe que isso não vem acontecido. Então, vereadores, vamos esquecer a sigla que nos trouxe até aqui e vamos nos unir realmente, né, em um projeto. A Câmara tem autonomia para trabalhar sozinha, e é isso que a gente precisa fazer. Devolvo a presidência à vereadora Marcele. Em respeito a todos os nossos colegas suplentes, no qual sou muito grata, realmente a gente sempre comenta que a gente nunca chega aqui sozinho, a gente sempre chega com um grupo, né? E nós, vereadores eleitos hoje aqui, muito do motivo dos votos que recebemos foram vocês, suplentes, que hoje estão aqui na casa. Então, eu gostaria de abrir um espaço para os suplentes que estiverem hoje aqui na plateia, se quiserem fazer uso da tribuna. Boa noite a todos, boa noite à mesa diretora, presidente, demais vereadores, todos que estão aqui na plateia e todos que estão nos assistindo em casa. Gostaria de começar a falar aqui, hoje eu vou falar rapidinho, eu prometo, que independente de eu ser cargo comissionado ou não, né, quem conhece, inclusive alguns vereadores dessa casa, eu já acompanho essa casa, eu venho aqui nessa casa já há muito tempo, antes mesmo de ter qualquer interesse em estar dentro da política, né? Eu vim aqui como cidadão mesmo querendo o melhor para toda a comunidade. Gostaria de pedir, né, a presidente que fez a convocação, né, foi uma convocação oficial dos suplentes, né, hoje, além de eu ser o secretário municipal,
né, de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico. Eu sou secretário do partido do MDB. Então, eu gostaria de pedir que colocasse o nome dos suplentes do MDB que estiveram presentes hoje aqui, através dessa convocação, que seria eu e o José Benedito. E também já dando uma opinião de que colocasse o nome de todos os suplentes de todos os partidos em ata, né, dessa reunião, que tiveram presente nessa reunião. E, né, gostaria também de falar do... Eu sei que eu me excedi um pouco na última fala, mas não, outras pessoas também se excederam, mas às vezes a gente passa um pouco, quer falar bastante. E gostaria de falar que quando tiver alguma que compete à minha secretaria, alguma dúvida, alguma coisa, já como eu gosto de falar bastante, conforme o regimento interno, né, no artigo 370, né, dessa casa, algum dos vereadores, né, se tiver alguma dúvida ou quiser saber alguma coisa da secretaria, pode convocar o secretário municipal e esse secretário poderá falar por até 30 minutos e mais 15 minutos prorrogáveis. Está lá no regimento interno. Sei que o seu Antônio não vai gostar muito, seu Antônio, nada contra, mas eu estou à disposição. Eu acho que é importante o requerimento, tudo bem, é importante trazer aqui papel, mas às vezes vai lá para a gaveta, daí se pede o requerimento aqui, o povo está lá assistindo, o vereador lê, mas a resposta não vai para o povo, fica dentro de uma gaveta, né? Então a gente poderia, né, a executivo e legislativo, às vezes, de organizar isso, né? Organizar alguma fala melhor para poder explicar, né? Para não ficar uma coisa também massiva, assim, muito, enfim, algo maçante. Tá? Então, no mais é isso, né? Obrigado aí pela oportunidade e uma boa noite a todos. Então, boa noite a todos, presidente, os vereadores e quem nos assiste. Diferente da última vez que eu estive aqui, né? Não preparei nada, mas quero deixar uma reflexão para todos os vereadores e quem está assistindo hoje em casa. São cerca de 350 pessoas, né? Então eu quero dizer que as pessoas estão acompanhando, a população está interessada na política, sim, de Anitápolis, as coisas estão mudando. E a reflexão que eu quero deixar é uma frase bem simples, bem conhecida, mas que faz muito sentido para o dia de hoje, que quem cala consente. Então, parabéns à presidente pelo que foi falado. Deve ser muito difícil ter essa atitude, mas é muito nobre, é de fato um serviço de um vereador, de uma presidência, que se fosse em outra cidade, com certeza iria virar notícia. Então, parabéns e boa noite. Obrigada. Mais alguém quer falar? Então, deixando registrado aqui, como o secretário comentou, nós temos a presença hoje da Denise, né, que é suplente hoje pelo Partido Podemos, o Robson Pipoca, também suplente pelo Podemos, o Carlos, suplente PL, o Anderson, MDB, José Benedito, MDB. Mais alguém? Quer falar, Benedito? Quer falar? Tu? Boa noite à presidente da Câmara, os demais vereadores e o que nós estamos assistindo nas redes sociais e o que estão assistindo aqui. Eu quero agradecer, eu fui suplente aos votos que eu recebi, que para mim foi uma experiência, que eu vou lutar de novo aos 4 anos, vou fazer o que puder pela agricultura e pelo povo, para ter a confiança, e quero agradecer também a todos que me apoiaram, e agradecer também ao Dia do Agricultor, que o agricultor não é fácil, eu já trabalhei na roça, eu sei a situação que o agricultor passa. Muito obrigado, boa noite a todos. Aproveitando, então, hoje que vieram alguns suplentes, né?
A gente tem muito discutido aqui, né, vereador, sobre a nova lei de licença, né, para vereadores que antes poderiam se afastar por 30 dias, né, por motivos pessoais, motivos de saúde, e o suplente assumia. Hoje, então, a nova lei que vem do STF diz que o mínimo de afastamento são 120 dias, que são 4 meses, né? Então, isso pegou a gente bastante de surpresa, porque essa troca de experiência é muito legal, né, vereadora? No mandato passado vocês fizeram, né? Então, não havendo mais oradores inscritos, convido a todos para a reunião ordinária a ser realizada em 4 de agosto de 2025, na sede legislativa, e declaro encerrada a presente reunião.